Aí, galera, beleza? Eu tô aqui mais uma vez com uma entrevista geek e desta vez eu tô na posição contrária. Antes eu era o entrevistado, agora serei entrevistador. De uma menina, de uma pessoa que é engraçada. Eu vou contar a história. Eu conheci ela justamente quando eu estava expondo o meu trabalho, deixando claro que para todo mundo que eu sou tradutor oficialmente para dublagem e inclusive eu posso até falar que eu já tenho 3 trabalhos, 3 projetos que eu participei, fiz uma tradução de cada um episódio, é claro. Fiz Homens da Montanha, fiz um episódio envolvendo Homens da Montanha. Fiz um episódio de As Primeiras 48 Horas, que é uma série de criminal. Depois vou fazer um vídeo explicando sobre mais detalhes. E o outro vídeo, de outro projeto, foi Flip Like Sick, que eu traduzi em um episódio. E eu gostaria de... E fui convidado por essa menina fantástica, que é lá do Amapá, e que faz um programa incrível, que é do canal Web Rádio Inclusão no Meio do Mundo. Com a palavra, Kércia Ferreira. Oi, querido. Boa noite. Boa noite a todos os seus telespectadores do YouTube. E eu queria agradecer a você pelo convite, pela gentileza. E aqui estamos para esse bate-papo super divertido e descontraído. Sim, e vamos combinar. A Kércia, quando eu conheci e tudo, a gente fica, diga assim, no começo a gente foi se entrosando, foi conhecendo, ainda mais que ela é uma apaixonada do meio da dublagem. Tanto que, inclusive, você tem um quadro especial, que daqui a pouco nós vamos comentar sobre ele, que é sobre a versão brasileira, cujo nome é Versão Brasileira. Sim, versão brasileira. É um quadro que eu sou apaixonada por ele dentro do programa Inclusão no Meio do Mundo, que é o mesmo nome da rádio. Então, é um programa que eu apresento há cerca de 3 anos. E a gente tem esse quadro, versão brasileira, sempre que tem espaço na agenda dos dubladores, a gente leva os dubladores para falar. E também agora os profissionais da equipe da dublagem, né, que fazem parte desse conjunto todo. Você faz parte dessa equipe e a gente leva as pessoas que têm disponibilidade em falar conosco e ficamos muito felizes em divulgar o trabalho de toda essa equipe, dessa profissão mágica, essa profissão encantadora que faz a diferença na vida de muita gente, inclusive da minha. E, bom, eu vou começar um pouco mais sobre contar as pessoas conhecerem mais. Como que surgiu, na verdade, a web rádio de vocês, a Inclusão no Meio do Mundo? Surgiu em 2015, surgiu a ideia de fazer um grupo de WhatsApp chamado Inclusão no Meio do Mundo. Para quem não sabe, aqui em Macapá passa a linha do Equador. É a única capital do mundo que passa a linha do Equador. Tem um ponto turístico, inclusive é aqui pertinho de casa, e acontece o equinócio em março e em setembro, né, na primavera e no outono. Então, acontece esse fenômeno do equinócio, onde o Sol ele passa por um obelisco, passa no meio do mundo. Ele fica exatamente no meio do obelisco. Tem lá no Monumento Marco Zero, para quem quiser procurar na internet, é só dar um Google lá, né, e procurar Monumento Marco Zero, vocês vão ver o obelisco, vão ver o monumento aí. E esse fenômeno do equinócio, como eu disse, acontece 2 vezes no ano e aqui é muito conhecido por ser o meio do mundo, exatamente o meio do mundo. Inclusive, tem um campo de futebol lá que quem quiser conhecer pode jogar futebol no meio do mundo, literalmente, né? Então, pelo fato de eu ter deficiência visual, eu sempre gostei da área. Quando eu fiz sociologia, eu sou formada em sociologia, e eu me atentei mais ainda para esse ponto, né? Por que não fazer uma instituição, criar alguma coisa que ajude, auxilie as pessoas com deficiência, mas não só as pessoas com deficiência, mas todos que precisarem. Porque o nome Inclusão no Meio do Mundo tem 2 referências. Tem o meio do mundo, como eu disse, e tem também aquele velho ditado. Eu lembro da minha avó, quando a gente era criança, o pessoal perguntava, onde é que está fulano? A minha avó falava, está no meio do mundo, né? Está brincando em algum lugar, e dizia, está no meio do mundo. É uma linguagem do Nordeste. Eu sou do Nordeste, eu não sou daqui de Macapá, sou de Natal, no Rio Grande do Norte, e vim para cá com 7 anos de idade. Hoje eu estou com 35, então já estou aqui, a maior parte do tempo da minha vida eu estou aqui em Macapá. Sou mais amapaense do que potiguar, mas eu sou os dois, né? Então,
eu sempre tive isso como referência, o meio do mundo. Então, eu juntei inclusão no meio do mundo. E, como eu disse, foi criado esse grupo de WhatsApp, que ele existe até hoje, para auxiliar as pessoas com deficiência a utilizar o smartphone, o tablet e o computador. Porque no começo estava surgindo essa moda de smartphone, né? E como é que a pessoa cega vai utilizar o smartphone? Daí eu comprei um smartphone para mim, antes era aqueles telefones de tecla, aqueles celulares de tecla, eu comprei um smartphone para mim, fiquei quase 2 semanas com ele, assim, lutando, e aprendi a mexer, a utilizar o smartphone sozinha, a partir do leitor de telas Talkback, que é o leitor de telas do Android, para a iOS tem VoiceOver, é o mesmo princípio, né? Então, eu passei a utilizar o telefone e eu pensei, por que não criar um grupo onde a gente pode reunir pessoas de todos os lugares do Brasil e ensinar a utilizar o smartphone? Daí eu criei esse grupo e também ensinei o meu namorado a utilizar, ele também tem deficiência visual. E assim a gente fez. A gente criou o grupo e começou a vir pessoas de todos os lugares do Brasil. Daí lá as pessoas discutem notícias sobre PCDs, colocam assuntos pertinentes para a sociedade, né? Não só sobre PCD, mas assuntos relevantes que entretam também, colocam vídeos e, enfim. Mas ele começou com esse objetivo e passou 2 anos e acabou que eu trabalhava numa rádio, AM daqui de Macapá, e eu tinha esse projeto do programa Inclusão no Meio do Mundo. A gente começou a trabalhar nessa rádio. Primeiro começamos na rádio comunitária, ficamos lá durante 8 meses, só que lá não deu para a gente continuar porque a gente tinha que pagar o horário e não tínhamos condições de arcar com as despesas de pagamento e de gasolina para ir e vir, né? Nós fazíamos todo sábado, de 8 ao meio-dia. Então, nós fomos convidadas para ficar nessa rádio AM com horário gratuito e um trabalho voluntário. Não recebíamos, estávamos lá para levar a informação. Só que nessa rádio aconteceram umas situações onde a gente queria mudar o horário, porque eles deram o horário de domingo para a gente, 2h30 às 3h30, e o horário não era favorável, né, para a gente levar as entrevistas. O programa sempre teve esse formato de entrevistas, onde a gente levava as pessoas e entrevistava. Ele não tem um formato musical, praticamente todo com entrevistas. Então, eu expliquei para o pessoal da rádio, diretoria da rádio, que a gente precisava de mais tempo, pelo menos 2 horas de tempo, e a gente precisava de, pelo menos, ir para o sábado, ou num dia da semana, porque o domingo não era nem tranquilo nem favorável, né? Como diria nosso amigo Lucas Luco. Então, eles não quiseram abrir mão, né? Não quiseram ceder, aliás, para a gente ir para um dia da semana ou para o sábado, e nem colocar mais 1 hora. Então, a gente entregou o horário, eu entreguei o horário, e eu conversei com meu namorado, que eles tinham um espaço na casa dele. Eu falei, por que a gente não cria uma web rádio? Estava começando as web rádios aqui em Macapá. As web rádios já tem no eixo Rio-São Paulo há muito tempo, mas aqui em Macapá estava começando. Então, a gente começou a criar a web rádio e eu disse para ele, o que você acha da gente criar uma instituição para ajudar as pessoas que precisam, seja com palestras, seja com cursos, seja com, enfim, o que a pessoa precisar, né, de informação para a pessoa com deficiência, especialmente para a pessoa com deficiência, mas também para outras áreas, se a gente puder auxiliar. E assim a gente fez, a gente criou a instituição, tá toda certinha. Ele queria criar uma associação, eu falei, não, eu não quero associação, porque a associação tem aquela, infelizmente aqui no Brasil tem aquela descredibilidade, né? Não são todas, claro, mas a grande maioria, se fala em associação, o pessoal já pensa que é alguma coisa ruim, que tem alguma maracutaia, né? Já tem esse negócio, a gente sabe que tem aqui no Brasil. Então eu disse, eu quero um instituto, e assim a gente fez um instituto. O Instituto Inclusão no Meio do Mundo. E o primeiro projeto que a gente pôde pôr em prática foi a web rádio Inclusão no Meio do Mundo. A gente só não colocou os outros projetos em prática ainda porque falta apoio. A gente não tem um prédio maior para poder fazer os outros projetos, como cursos, todos esses projetos que eu falei, palestras. Mas a gente vai a palestras, a gente foi convidado para São Paulo, foi em 2018, salvo engano foi 2018, lá em Socorro, a gente foi convidado para palestrar lá, falar sobre a rádio e sobre o que acontece aqui em Macapá. E também fomos convidados para o microfone Braille, agora no final de novembro.
Nós recebemos o prêmio Microfone Braille lá em Recife, que é um prêmio voltado para o público PCD, para pessoas que trabalham com imprensa, e foi por causa do programa Inclusão no Meio do Mundo, pelo serviço que ele presta para a sociedade. A gente recebeu esse troféu chamado Prêmio Microfone Braille, onde já está na sua 12ª edição, vai para a 13ª agora esse ano, e o fruto foi essas 2 participações nacionais, né, que a gente teve. E a gente faz live durante o programa, onde as lives estão disponíveis no canal do YouTube Inclusão no Meio do Mundo e também no Facebook, na página Instituto Inclusão no Meio do Mundo, para quem quiser assistir. Todas as lives que a gente já fez até hoje estão todas lá no Facebook e no YouTube. Nossa, é incrível isso. Porque o trabalho de vocês, praticamente, merece esse reconhecimento. É um trabalho sério. Eu pude sentir isso na entrevista. É profissional, porque vocês trabalham, cada convidado, cada pessoa, com muita responsabilidade, dando espaço, dando voz para as pessoas falarem o que pensa, ante um debate, ante uma questão que nós estamos vivendo hoje em dia, que é bem complexa, que durante a situação que nós estamos vivendo, virtual, por enquanto, as pessoas precisam de meios de entretenimento, meios de se comunicar o tempo todo. Mesmo que seja somente pela voz, outras vezes só com uma webcam, a gente sabe que não é a mesma coisa, que a gente está vivendo uma inter-relação pessoal, que, como brinca um grande cozinheiro Laurent Suedo, que é um chefe francês incrível, ele fala, nada mais que o toque. O toque, praticamente, ele define e mostra exatamente o que está acontecendo na pessoa. Nós sentimos de fato. Sim. Então, são coisas aí que são interessantes nós levamos em consideração. E isso também é uma forma de inclusão. Nada não, é uma inclusão. Que nós precisamos, de fato, das pessoas se ouvirem, as pessoas terem acesso, quem tem deficiência audiovisual ou visual, ou de alguma forma... deficiência visual. Exatamente. Sonora também, que a gente precisa estar vendo as coisas acontecendo e aprender a lidar com isso ao mesmo tempo. Porque agora as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Né? As pessoas estão tendo uma certa antipatia, uma certa, não sei, uma energia muito negativa. Mas que a gente sabe, antigamente as coisas ficaram rápidas demais, agora a marcha está um pouco mais lenta, em termos de andamento, de processo e tudo mais. E isso que você até comentou, que eu achei interessante, né? Como que esse programa em si, ele praticamente deu espaço e abriu os olhos de muita gente. Né? Está abrindo os olhos de muita gente. E vai abrir mais ainda, se Deus quer. Né? É assim sim. Sim, sim. E isso que achei interessante, tanto que é reconhecido por esse prêmio. Você comentou que é uma necessidade e é prova de que as pessoas, acho que todo mundo pode se conviver, quem tem deficiência, quem não tem, todo mundo precisa ter acesso à informação, acesso às pessoas. E a gente está vivendo uma era da evolução, uma era da informação, no caso aqui específico, a era da inclusão virtual, não mais social, é inclusão virtual. Prefiro dizer essa palavra. Né? Ou digital, né? Digital, virtual, como queiram. Exatamente. Porque quanto mais as pessoas estarem ouvindo, se incluindo de alguma forma ou de outra, elas vão poder ter acesso a tudo. E isso que nós estamos vendo aqui agora, por exemplo, que você, até no começo a gente falou sobre dublagem e vou abordar agora sobre esse assunto, eu sei que é apaixonada por isso. Sim, apaixonada literalmente. Como que surgiu essa ideia de fazer a versão dublada? Assim, eu sempre falo que, quando as pessoas me perguntam, que a minha companhia, quando eu era criança, até na adolescência, até hoje, de fato, a TV e o rádio. Né? Hoje, mais a TV do que o rádio, porque, sinceramente, se tratando daqui, a programação não está muito favorável, não, viu? Já foi melhor. Enfim, né? Então, sempre foi a TV e o rádio. E a TV, como eu tenho deficiência visual,
a referência para mim é a voz, sempre vai ser a voz. Então, se eu falo com o dublador fulano, eu não falo somente com o dublador fulano, eu vou estar falando com personagens que ele já fez, né? Com infinitos personagens que ele já fez. Então, para mim, é uma emoção muito grande falar com todas essas pessoas que eu jamais imaginei falar. A primeira entrevista que a gente fez no quadro Versão Brasileira foi o Mário Jorge Andrade. Quando eu falei com aquele homem, nossa, assim, eu falava com ele, eu não estava acreditando naquilo. Para quem não sabe, o Mário Jorge Andrade é a voz oficial do John Travolta e do Ed Murphy no Brasil, né? E muitas outras vozes que vocês conhecem aí. O Mário Jorge é sensacional. Então, quando eu falei com ele, eu não acreditei naquilo. Eu disse, meu Deus, eu não estou acreditando que eu estou falando com esse homem que eu assistia quando eu era criança, na sessão da tarde, que eu assistia, sei lá, no Telecine, nos canais de filmes, né? E ele fez vinheta para mim, ele fez o burrinho do Shrek, né? E ele tem uma vinheta que eu sempre coloco lá, ele fala meu nome na vinheta. Ele é o burrinho do Shrek, que ele está ouvindo o programa. Nossa, quando eu terminei o programa, eu acho que eu demorei uma semana para cair a ficha, né? Porque realmente, para mim, é emocionante. E daí veio muitos outros dubladores. Veio o Mauro Castro, que é um doce de pessoa, que é o Hulk, né? Ele se tornou meu amigo pessoal. Todos essas pessoas que eu já falei se tornaram meus amigos pessoais, mas o Mauro Castro se tornou meu amigo de verdade, sabe? É aquela pessoa que eu posso contar. Ele disse, inclusive, que quando eu for a São Paulo, eu vou cobrar dele, se um dia eu for a São Paulo novamente, eu vou conhecer um estúdio de dublagem, eu vou ficar super emocionada em conhecer. Então, eu conheci o Mauro Castro, o Cláudio Galvão, a gente já entrevistou, que é o Pato Donald, a voz do Pato Donald no Brasil, atualmente, né? A Márcia Coutinho, também, que é uma gentileza em pessoa, que fez a fada madrinha do Shrek. Ontem eu estava assistindo até um filme que ela fez, a Festa no Céu, que ela narra a história da Festa no Céu, que é um desenho. Eu adoro assistir desenho, porque eu tenho uma filha. Eu sempre gostei de desenho. Eu assisto desenho com ela e assisto desenho quando ela não está também, porque eu adoro desenho, sou apaixonada por desenho, né? Então, a dublagem, para mim, realmente é algo que não tem, assim... Eu fico pensando, se não fosse a dublagem, que seria de nós, deficientes visuais, né? A não ser que não soubéssemos a língua, inglês, francês, enfim, a outra língua sem ser o português, a gente ia entender aquilo, mas se não fosse a dublagem, né? Como é que a gente ia entender o que acontece durante os filmes, os seriados e tudo mais que é dublado? Sim, sim. E isso que é legal, porque a dublagem, para ser exato, ela segue a mesma linha da rádio antigamente. A rádio, para quem não conhece, na verdade, ela surgiu muito tempo atrás. Na verdade, a gente brinca, desde o século passado, século XX, e com uma importância tremenda de comunicar as pessoas. Antigamente, nós tínhamos a Rádio Tupi, nós tínhamos várias rádios, Rádio Paulista aqui em São Paulo. Eram referências na radionovela, né? Exatamente. E foi pela radionovela que, de fato, que deu as bases da dublagem. Porque muitos atores começaram pela radionovela. E isso que é interessante deixar registrado. E que a dublagem, ela só praticamente surgiu logo depois que houve o advento da televisão. Que muitos migraram ou para a dublagem, ou ficaram ainda tentando assistir na radionovela, ou para a dublagem, ou para a telenovela, que é a novela de TV. E depois que surgiu de fato a questão da dublagem, graças a uma outra pessoa, o Walt Disney. Que praticamente foi Disney que deu toda a base com Herbert Richards, que é realmente o cara. Versão brasileira é Herbert Richards, né? Todo mundo escutou isso. Exatamente, essa frase clássica. Então, que ficou perdurada por muitos, muitos anos. E... Inclusive, o primeiro filme que foi dublado foi Branca de Neve, salvo engano, né? Exatamente. Dublado aqui no Brasil. E ficou perfeito. Um dos filmes que eu considero que tem a dublagem mais perfeita, mais parecida com a original, é o Branca de Neve. É muito parecido. Sim. Se você ouviu o original e ouviu o dublado para o português do Brasil, é muito parecido. Sim. E, ironicamente, quem dublou a primeira Branca de Neve, pelo que eu pude saber,
Foi a Dalva de Oliveira, a cantora, Uhum. atriz de radionovela Dalva de Oliveira. Belíssima voz. Belíssima. É conhecida por aquela música Pombinha Branca. Uhum. Inclusive foi casada com Ai, esqueci o nome. Eu não lembro de cabeça o nome do compositor. Mas esse compositor que fez Ave Maria do Morro. Só dá um Google aí que a galera acha. E aí vocês vão conhecer essas peças, esses trabalhos. E também, é uma pena, mas infelizmente esse trabalho desapareceu. Não tem muito vestígio dele, da dublagem, da primeira dublagem. Aí a gente conhece mais a segunda dublagem, que foi a Maria Alice Barreto, que deu voz Sim. a Branca de Neve e também a uma cadelinha famosa de 101 Dálmatas, que era a Dot. Acho que é isso, Dot, não lembro de cabeça o nome da personagem. No clássico, né? No primeiro. Exatamente, de 1955. Se Uhum. salvo engane. 1955. Depois vejam e conheçam o trabalho dela. E aí que realmente a dublagem ganhou força. Foi graças ao Walt Disney. Porque antigamente foi graças a isso, foi graças a esse padrão que começamos. E muita gente não sabe, mas ele foi a primeira voz do Mickey, né? Exato, Uhum. exato. E se não fosse por causa deles, né? Por causa desses caras, que de fato nós evoluímos e criamos a dublagem e nos tornamos uma das grandes referências do mundo. Né, do- Uma das melhores do mundo, eu acho que é a melhor do mundo. Nossa, não é porque não é puxando a sardinha pro nosso lado, não, mas eu acho que é a melhor dublagem do mundo. Sim, sim. E que realmente nós exploramos a realidade nua e crua, o país mesmo, né? Nós colocamos a nossa interpretação, a alma dentro da interpretação. E isso, meus amigos, não tem preço. Eu boto essa palavra. Não tem preço. Você ouviu, né, Eduardo, você ouviu o Yu Yu Hakusho, o Marco Ribeiro falando rapadura é doce, mas não é mole não, num anime, aquilo ali não tem preço, é sensacional, né? Assim, as pessoas não podem dizer, mas não combina, mas não tem nada a ver, mas não, aquilo ali não tem preço, realmente, ficou muito bom, né? O Mário Jorge falando, o Mário Jorge adapta muito bem essa questão da comédia com o Ed Murphy. Ele faz umas coisas assim que eu acho que se fosse no original não é a mesma coisa, não. Assim, não tem graça, né? Eu não sei falar inglês, mas eu tenho essa impressão de que não tem essa mesma graça, né? Não tem essa mesma pegada que o brasileiro tem, essa malandragem, entre aspas, que o brasileiro tem, né? Uhum. Que nós falamos que a versão brasileira, a versão adaptada, né? Que a gente adapta, por exemplo, do inglês para o português, no caso que você citou o Yu Yu Hakusho, que tem, inclusive citei na entrevista, que é importante nós pensarmos como brasileiros, não como o país de origem. É claro, você tem que respeitar a cultura daquele país, mas pensando-se no que é necessário, como é que você pode adaptar as frases, como é que você pode pensar naquele texto, que não é brincadeira, principalmente quando a gente fala isso e tudo mais, depende também do personagem, depende de várias questões que acontecem na trama, e a gente tem que pensar como que a história se desenrola. Eu perguntei para Márcia Coutinho como é que surgiu a questão que ela faz a Senhora Incrível, a Mulher Elástica, né, Senhora Incrível. E eu perguntei para ela na entrevista como é que surgiu essa questão dos nomes, né? Quem foi que deu a ideia dos nomes? Porque os nomes são totalmente brasileiros. É Beto, Helena, né? Violeta é mais, né, mais tem o Flecha, tem Beto, e tem o Zezé, que é o bebê, né? Que é sensacional o personagem do bebê, principalmente no 2, os Incríveis 2. Então, eu perguntei para ele, ela falou que foi o Garcia Júnior que adaptou a questão dos nomes brasileiros. Então, ficou muito bom, né? Ficou realmente uma família brasileira ali. Sim, e tem motivo. É porque a gente tem que adaptar os filmes que são principalmente infantis de origem para criança, colocar nomes brasileiros, que estão em fase de aprendizagem. E a dublagem tem essa importância. Tanto que eu sou aluno, por isso que eu falei na época, eu falei com a indiquei e falei muitas vezes, que a Dilma Machado é a mentora da minha mentora,
que é justamente a Rayane Imediata, que é outra tradutora, outra não, uma das grandes tradutoras e dubladoras do mercado, tanto que, acho que você até comentou, que é a esposa da Mabel César. Sim, Mabel César é referência, né? E são as donas da SBT, Sociedade Brasileira de Dublagem, que eu quero mandar um beijo para elas. Tem um canal aí no YouTube, um beijo também, queridas, para vocês. Eu sempre acompanho as lives lá, né? Elas falando sobre dublagem. Exato. Eu aprendi muito com elas sobre tradução, sobre dublagem, como que é a linha exatamente que a gente tem que pensar. Porque, pra gente, nós carregamos diria que a barreira principal, a barreira da frente, que é a primeira barreira, que é entre o filme original para ser traduzido. E pode ser tanto traduzido para ser dublado, ou para ser legendado, ou ambos, dependendo do caso. Então você tem que encontrar as questões que deem para poder atender todas as demandas de mercado. Tem um caso curioso, Eduardo, que eu assisti recentemente com a minha irmã. Tem um filme chamado Mega Romântico, e é uma comédia, né? Comédia romântica. E tem uma hora que ela dá um espirro, aí ela dá 3 espirros na sequência, e o cara fala assim, já merece música no Fantástico, né? Dá pra pedir música no Fantástico. Aí eu achei aquilo sensacional, pedi pra ela colocar a legenda, pra ver como é que era, que tava a legenda. Aí disse assim na legenda que tava, da boa sorte. Então, poxa, né? Aquilo ali não tem preço também. Ficou sensacional a adaptação que fizeram. Eu não sei se foi o dublador ou se foi o diretor ou o tradutor que pediu, mas ficou muito bom. Sim, sim. E outra coisa que na qual, inclusive, junto com a dublagem tá vindo, que é o movimento da audiodescrição, dos audiobooks e também das radionovelas, ou melhor dizendo, das audiodramas, que eu gosto de falar muito. Eu, inclusive, até tive experiência de brincar com isso também, fazer umas brincadeirinhas. E eu vou entrar primeiro no mérito da audiodescrição, que isso é uma coisa mega, mega importante. Eu não sei como que é a sua opinião sobre esse assunto. A gente sabe que tem a dublagem junto, mas também tem a audiodescrição, que inclusive é público visual, né? Que não consegue enxergar, mas que ouve a descrição das coisas. Sim, a audiodescrição, infelizmente, na TV aberta, ela é muito pouco divulgada, né? Na Globo, na TV Globo, ela tem os horários específicos. Por exemplo, o Encontro, ele tem audiodescrição. Isso aí foi um fato curioso, que eu fui saber disso falando com a audiodescritora. Porque antes, tem uma vinhetinha na Globo que ela faz um barulhinho quando tem audiodescrição, né? E as pessoas, elas, assim, um pecado que eu acho, as pessoas poderem falar, esse programa tem audiodescrição, alguma coisa assim, né? Descrever. Falar que o programa tem audiodescrição. Mas você colocar um barulhinho ali, uma vinhetinha, você não vai saber que aquilo tem audiodescrição. Eu fui saber que aquele barulhinho que tem na Globo quando começa o Encontro, quando começa a sessão da tarde, quando começa a tela quente, os episódios, né, que é dividido por blocos, quando começa o bloco, e quando começa a temperatura máxima, e às vezes algumas matérias no Esporte Espetacular também tem, aquele barulhinho que faz, aquela vinhetinha, dizendo que tem audiodescrição. Eu fiquei surpresa, eu disse, nossa, mas como é que eles querem informar para uma pessoa que tem deficiência visual que o programa tem audiodescrição, né? Que o programa tem audiodescrição, então como é que eles querem informar isso? Eles têm que dizer, mas agora eu já sei, então eu aciono aqui na minha TV, quando tem um filme interessante, assim, passando, que eu quero saber o que tem, então eu aciono lá na minha TV e vou para o canal 2, né? Tem lá, tem português 1, português 2, aí você aciona e você consegue acompanhar a audiodescrição. É um canal paralelo, é o mesmo canal, mas é um canal paralelo porque fica com audiodescrição. E tem muitos dubladores que fazem isso. Tem, salvo engano, acho que é o Felipe Drummond que está fazendo, que é neto do Orlando. Ele faz na Globo também a audiodescrição de alguns filmes. E tem muitas vozes de dubladores também que fazem audiodescrição da Globo, né? É um pecado que a TV a cabo não ofereça esse serviço. Porque tem tanto canal de filme que se oferecesse era uma maravilha. E também os streams. Os streams a gente não ouve muito, a gente dá uma raiva que a gente vai ver lá, tem audiodescrição, mas só tem disponível no idioma original. Não tem disponível no idioma em português, a não ser que a série seja em português, aí eles fazem a audiodescrição, mas fora isso não tem. É muito difícil um filme que seja num idioma sem ser o português que
possua audiodescrição nos streams como Netflix ou Amazon, por exemplo, né? Ou Amazon Prime, por exemplo. Aí a gente fica triste, né? Porque, poxa, cadê a audiodescrição? Aí eu tenho que ficar perguntando para minha filha. Ela me audiodescreve, de certa forma, tudo, desde muito cedo. Eu pergunto para ela, o que está acontecendo? Né? Tem um fato curioso, que quando eu fazia sociologia, a professora passou o filme Tempos Modernos. Para quem não conhece, é o filme do Charlie Chaplin, que fala da questão da Revolução Industrial, da questão de máquinas, né, do trabalho. E é um filme mudo, cinema mudo. E até hoje eu não sei boa parte do filme, porque não tem audiodescrição. Né? Se tem, eu desconheço. Se ele possui audiodescrição, eu desconheço. Porque é horrível. Tem uns desenhos assim que o Tom e Jerry é um exemplo desse. Tom e Jerry não fala, né? Então, eu nunca entendi o que acontece no Tom e Jerry. Né? Se você parar para pensar, acho que você nunca parou para pensar nisso, né? Você está vendo ali o Tom e Jerry, mas aí coloca uma pessoa cega, ou então fecha os olhos, coloca uma venda no olho e tenta assistir o Tom e Jerry para você ver se você entende. Né? Um exemplo é o Tom e Jerry, mas tem outros desenhos também. Tem a Pantera Cor-de-Rosa. A Pantera Cor-de-Rosa não dá para entender também. Então, tem muitas outras coisas. Uma cena, tem um filme que eu assisti que eu não lembro o nome, mas eu até hoje não sei o que foi que aconteceu com o cara, porque termina numa música, eu não sei se ele morreu ou se ele não morreu, né? No filme. Então, isso é horrível, você assistir o filme inteiro e você não entende o que está acontecendo. Graças a Deus que os filmes estão vindo dublados para o cinema, porque antigamente não vinha. Eu lembro que eu ia para o cinema com um primo meu, que ele conseguia fazer a proeza. Ele não está morando mais aqui, infelizmente, mas ele conseguia fazer a proeza de ler o filme para mim. Na época vinha legendado, só vinha dublado filmes para criança, especialmente da Disney. Então, ele conseguia ler o filme, dizer o que estava acontecendo e entender o filme. Né? Então, eu adorava o filme com ele. Era uma das pessoas que eu via que ele conseguia fazer isso. Né? Então, a gente fica refletindo sobre isso, e é bom até para as pessoas que trabalham com isso entenderem mais o universo PCD visual, né? O PCDV que fala. Então, da pessoa com deficiência visual, se ponham mais no lugar do outro, né? Será que tá bom? Será que não tá? Será que eu vou conseguir entender? A pessoa com deficiência visual vai conseguir entender o que está acontecendo ali, né? Então, as pessoas elas têm que se colocar. Tem a lei da Ancine, que está sendo adiada, postergada até não poder mais, para não disponibilizar audiodescrição nos cinemas. Né? Ela é para disponibilizar, mas eles estão adiando muito isso, já era para ter. Eu lembro que uma vez, falando disso, eu fui até num cinema uma vez com a minha irmã, foi a minha irmã e meu sobrinho, e eu não sei se é porque estava escuro, mas o cara me deu um óculos 3D, né? Eu até fiquei constrangida em devolver, porque eu não ia precisar do óculos. Eu ia só ouvir, então eu não ia precisar do óculos. Aí eu fiquei constrangida em devolver. Não, deixa, eu vou ficar aqui com o óculos na mão. Quando foi no final, eu devolvi. Aí eu não sei se ele percebeu também, mas ele não falou nada, né? O lanterninho. Então a gente fica... São essas situações que acontecem. Uma vez eu fui ao cinema e a minha irmã disse, olha, ela paga meia porque ela não enxerga e tal. Aí o homem perguntou, será? Ela não enxerga mesmo? Né? O homem perguntou, ela disse, não sei, acho que ela tá me enganando esse tempo todo, né? Tinha 18 anos na época. Então, por 18 anos, ela tá me enganando. Aí foi que ele deixou. Mas as pessoas, elas têm ainda essa questão. Cego não vai ao cinema, né? Não generalizando, mas as pessoas têm isso. Então, a gente tem que lutar para que isso mude. E é uma necessidade, porque, afinal de contas, qualquer pessoa tem direito a um entretenimento, tem direito a escutar, a sentir exatamente as coisas acontecendo à sua volta. Um deficiente visual é um público muito, muito especial, incrível até. Que a gente... Eu falo isso com todas as letras, porque eu conheço pessoas que vivem nessa situação. E a gente tem que pensar nessa questão, como que as pessoas estão querendo ouvir o mundo, enxergar o mundo através dos ouvidos. Ou, às vezes, através do próprio tato. A gente sente as coisas acontecendo à sua volta. Então, a gente tem que pensar o como que, de fato, a gente tem que se adaptar às realidades dessas pessoas, se colocar no outro. Isso que você está falando é uma coisa que é muito bonita e necessária pensarmos.
Inclusive, você meio que respondeu uma outra pergunta que ia falar que é a questão da importância da dublagem para você. Que isso é relevante até comentar sobre essas questões tudo, além, claro, do próprio da audiodescrição, da radionovela, que está voltando em volta, está entrando agora, eu acho interessante até comentarmos. Tá voltando, né? Exatamente. Enfim, Eles fazem muito, estão fazendo, tem podcasts, né? Tem podcasts sobre tecnologia, tem podcast sobre infinitos assuntos nessas plataformas como Spotify, por exemplo, Deezer, né? Então tem muita coisa disponível aí para as pessoas ouvirem, não só o PCD, né, visual, mas a pessoa que não tem necessidades educacionais especiais, pessoas falam assim, né, que não são PCDs. Então, serve para todo mundo. E as radionovelas são muito interessantes porque ela remete à imaginação. Eu lembro que eu entrevistei o Carlos Campanile uma vez. O Carlos Campanile é um dublador também excelente. Quando eu escuto a voz dele, eu me emociono porque ele está há muito tempo na dublagem. E ele disse que ele fazia audiobooks para Dorina No Will, né? É uma instituição famosa pelo fato de fazer de imprimir livros, imprimir e também gravar os audiobooks. Então, ele disse que ele citou o exemplo que ele fez o livro ele leu o livro do Harry Potter. Então, ele disse que ele falou que ele já fazia as vozes. Na época não tinha o filme, os filmes, né, os 8 filmes, não tinham. Então, ele fazia todas as vozes de todos os personagens. E ele se preocupava com essa questão da interpretação, né, do lúdico, para trazer a imaginação para a pessoa que estava ouvindo aquela história. Então, eu achei de uma sensibilidade incrível. E ele é um doce de pessoa também. Inclusive, até uma sugestão para você falar com ele também sobre a experiência que ele viveu lá na Dorina. Né? Hoje em dia ele não faz mais os livros, mas ele continua na dublagem firme e forte. perfeito. Eu vou tentar contactar ele também. Porque isso que você está comentando é muito interessante. Porque, afinal de contas, não é só o deficiente visual também que isso tem que levar em consideração, mas também as pessoas que não sabem ler ou ouvir em inglês. Que Também. é outro problema. Que na qual, complementando essa questão toda que você está apontando, não é só os deficientes visuais ou qualquer pessoa, mas sim pessoas que tenham dificuldades a acesso à informação, principalmente a leitura. Que, infelizmente, grande parte da população brasileira tem seus problemas de déficit de leitura. E até mesmo tem analfabetos funcionais. Não tem a capacidade de ler um documento. Só entendem um assunto, mas não leem os outros assuntos à sua volta. E as pessoas que têm dificuldade de leitura. Isso é muito interessante você falar, porque as pessoas elas têm que entender uma coisa, que existem pessoas que não tiveram acesso à leitura porque não tiveram oportunidade, tiveram que trabalhar muito cedo. São pessoas que moram no interior, né? Não que justifique, porque em todos os lugares tem escola. Mas a gente sabe que a desinformação, né, a ignorância, de certa forma, ela leva à falta de conhecimento. Né? Ignorância que eu digo, não ignorância do fato de ser rude ou de ser violento, mas ignorância na falta de conhecimento. Né? Então, a falta de conhecimento daquela família, daquela pessoa, sei lá, daquele rapaz, daquela moça, que hoje é uma moça e um rapaz que não sabem ler. Né? Eu tenho um exemplo aqui de uma moça que ela trabalhou aqui em casa durante 5 anos como doméstica, e a gente tem um grande carinho por ela. Hoje ela voltou para Natal e está morando lá. LN, um beijo para ela, inclusive. E ela não conseguiu aprender a ler porque a família dela é do interior, né, e do sítio, enfim, né? Ela não conseguiu ler, mas ela tinha uma vontade imensa de aprender a ler. Era uma pessoa muito simples, mas para você ver, quando Deus ele de certa forma, e não que ele retire, mas quando a pessoa não tem a oportunidade de viver ou ter determinada situação, ele põe em outra situação, porque ela não sabia ler, mas ela cozinha extremamente bem.
né? Então, é uma pessoa assim que, nossa, se você comer a comida dela, você diz, isso aqui é um chefe, essa pessoa fez gastronomia, não é possível, porque é incrível, incrível. O talento que ela tem para cozinha é incrível. E não precisa, isso aí não foi a informação que deu, não foi faculdade, foi a vida, né? Então, é importante a gente colocar essa questão. E tem um trabalho aqui que a gente fez, que infelizmente Eduardo não foi colocado em prática ainda. Espero que quando acabar a pandemia seja colocado em prática, que é um projeto que foi feito pelo SESC Amapá, pelo SESC Santana, que é uma cidadezinha do interior daqui, um município, né? Então, é o SESC, foi feito com o SESC. O nome do rapaz que desenvolveu é o Heraldo Souza, a partir de uma ideia que eu dei, que eu sempre digo que não foi ideia somente minha, foi inspiração divina, porque o nome do evento, do produto é supermercado inclusivo, né? O que é o supermercado inclusivo? Isso aí tem a ver com a leitura também, você vai entender quando eu concluir. O supermercado inclusivo, você coloca um fone de ouvido, você chega no supermercado e ele pode servir não só para o supermercado, mas ele pode servir para uma escola, ele pode servir para uma faculdade, para uma cidade inteligente, aquelas que já estão tendo no Rio de Janeiro, tem, né, cidade inteligente. Enfim, para um restaurante, para um hotel, para onde você quiser colocar. Então você chega, coloca um fone de ouvido e ele funciona como um GPS. Ele vai dizendo, a gente fez esse modelo para supermercado. Então, você chega perto de uma prateleira de arroz, ele vai falando arroz fulano, arroz ciclano, arroz beltrano, né? Você chega perto de um feijão, a prateleira de feijão, do mesmo jeito. Então, ele vai falando para você como se fosse um GPS no seu ouvido. Isso serve para as pessoas que não sabem ler, isso serve para as pessoas cegas, serve para as pessoas que não têm deficiências e que estão querendo achar alguma coisa dentro do supermercado e não conseguem. Então, é um projeto global, universal, né? A gente precisa adaptar ele para as pessoas surdas, pessoas que têm deficiência auditiva, para poder juntar também o supermercado inclusivo para elas. Mas já tem aplicativos que fazem isso. Então, a gente pode remeter essa questão da falta de leitura, mas suprir, de certa forma, com esse produto. E peço aqui até que as pessoas se sensibilizem e queiram colocar esse produto no mercado, porque é um produto extremamente barato para o que ele oferece, né? E cai com essa questão da leitura, né? A questão da leitura que as pessoas não têm. Porque você já pensou, você quer comprar um negócio no supermercado, aí você não... Você pega uma lata de leite condensado, por exemplo. Você tem alergia à lactose. Você bota uma lata que tem lactose de um lado e uma lata que não tem lactose do outro, né? Se você não lê, você sabe qual é a lata? Porque é a mesma forma, o mesmo formato. A lata, a caixa, né? A caixinha de leite condensado. Um trigo com glúten, um trigo sem glúten. Você colocar um pacote de um lado e um pacote do outro. Você sabe qual é o glúten, o sem glúten, se você não souber ler? Né? Esse que é o grande. Como é que as pessoas vão poder ter acesso a essa informação Isso. se não sabem ler? Então, tudo vem a partir do áudio e também de querer aprender, né, gente? Lembrando que nunca é tarde. A pessoa pode fazer um supletivo, pode fazer um EJA, Educação de Jovens e Adultos, está aí para isso. Nunca é tarde para aprender a ler. Então, vocês têm essa oportunidade, façam um EJA, façam um supletivo, né? Façam... Enfim, tem exame de massa, não sei se ainda tem exame de massa, mas tinha uma época que eu soube, né, que tinha. Então, faça exame de massa, faça o que puder fazer para ler, para ter o seu diploma de ensino médio, partir para o ensino superior e crescer no mercado de trabalho. Nada impede. Exato. Como diz minha velha frase, e alterando, você pode ensinar velhos truques a um macaco velho. Ou seja, Sim. traduzindo, você pode aprender a estudar, você pode aprender a desenvolver-se, porque não existe idade, não existe fatores que te impeçam, é você mesmo. Eu acho que é o seguinte, e tem inclusive uma frase que, na verdade, é uma ideia que eu peguei que eu ouvi, inclusive de um canal que eu assisto, que é o Celso Portiolli, e ele falou uma coisa muito, muito legal, muito bacana. Uma dica bacana que tem reproduzir no canal, acho que deve se lembrar. Que a pessoa tem que começar a ler
desde o primeiro texto, um pequeno parágrafo, uma pequena frase. Mas vou tentar o mais breve possível. Ele falou que ele gaguejava, né? Eu assisti o canal dele, ele falou que ele gaguejava no começo. Exatamente. Pegue uma pequena frase, leia a palavra, leia cada informação em um dia. Digo, em uma horinha. Depois vai lendo outra frase, vai aumentando uma frase, vai aumentando. Depois vai ler um parágrafo. Você não quer ler um parágrafo? Então volte a ler uma frase. Depois volte ao parágrafo. Volte a ler uma página. E sucessivamente até ler um livro inteiro. Olha a dica que ele deu de leitura. Que isso é fundamental. E isso é válido para qualquer texto, qualquer coisa. Seja um jornal, uma reportagem, um livro. O que for, a leitura é muito importante, tem coisas, a leitura, ela tem detalhes, é como se fosse uma audiodescrição, porque a audiodescrição, ela oferece detalhes no filme que você não... Tem filmes aqui que eu assisto há anos, por exemplo, Titanic. O Titanic, ele está disponível no YouTube com audiodescrição, no canal Cineblide. É só procurar lá no YouTube, tá lá. Tem o Rei Leão, né? O Rei Leão clássico. Então, o Titanic, eu assisti o Titanic várias vezes, mas eu nunca imaginei que acontecia tanta coisa naquele filme quando eu assisti com audiodescrição, né? E a mesma coisa na leitura. A leitura, você vai ter os detalhes que aquele produto, você adquirir, você consumindo aquele produto, somente consumindo, você não entende o que tem na composição daquele produto, né? Os detalhes que você precisa saber. Então, uma coisa complementa a outra. Exato. E isso que eu acho interessante. Acho não, é interessante e importante. Porque, na verdade, vamos parar para pensar. Você até, inclusive, comentou uma coisa legal, há alguns minutos atrás, que é sobre os efeitos sonoros, né? Principalmente que a gente pode, se a gente fechar os olhos e não escutar, digo, só escutar os barulhos, a gente só vai entender que é barulho. Mas quando se há uma descrição, algum detalhe, você vai perceber que é um personagem fazendo tal ação, é uma situação acontecendo à sua volta. Até mesmo numa peça de teatro, é interessante também ter isso. Porque as pessoas têm que Tem peças que tem audiodescrição. Exato. É importante, porque tem que ouvir as falas, mas também ouvir o que é que está acontecendo. Quais ações que estão sendo feitas. Ações simples, que na qual vão fazer toda uma diferença para poder entender uma trama. Uma radionovela, a gente escuta o que está acontecendo, mas não tem a descrição ao mesmo tempo. A gente imagina a situação acontecendo, como você bem falou. Tanto que até existe o clássico, Guerra dos Mundos, que gerou um pânico nos Estados Unidos. Quase que muita gente... Com certeza, aquilo ali foi... Nossa. Exatamente. Orson Welles, que é o autor original... A gente leu ele na faculdade. Aquele filme aquele livro é um clássico. E ele fez essa experiência. E muita gente ficou em pânico e depois, desculpa a palavreada, mas ficou emputecido com essa situação. Depois que descobriu que é, na verdade, uma radionovela. Era o antigo... Era o fake news de hoje, né? A gente não ver. Exatamente. Foi começado com uma notícia... Ele começou, ele já sabia o fake news, olha aí. O homem era uma visão além do tempo. Exato. Exato. E isso que é interessante. Como que é você induzir a pessoa sonoramente para poder estar no meio de uma situação. E o som é importante. Cada detalhe... Eu lembro do Popeye, né? Eu comentei até com o Mauro, não sei se eu comentei sábado isso, mas eu comentei numa entrevista com o Mauro Castro, acho que foi com a Márcia Coutinho, Mauro, que o Popeye, ele tinha o Popeye, o Pica-Pau, acho que o Pica-Pau tinha também. Os desenhos mais antigos, a gente sabia quando o Popeye estava correndo, né? A gente sabia quando a Pantera Cor-de-Rosa tem muito isso. A única coisa que eu sei da Pantera Cor-de-Rosa é quando ela tá caindo, porque tem aquele barulhinho do assovio, né? Aí sei que tá caindo, né? Então, o Popeye, ele tinha quando tá comendo, os pinafres, eu sabia que ele estava comendo por causa do barulho que ele estava. Hoje em dia, como os desenhos estão bem realistas, né? Não tem isso. A gente perdeu essa essência, infelizmente. Qual é a referência que o personagem está comendo? Né? Qual é a referência que ele está correndo? Qual é a referência que ele está caindo? A gente perdeu essa referência.
auditiva dos desenhos antigos, infelizmente. Uhum, sim. E é um problema aqui na qual é um erro, na verdade, eu diria que é um erro de animação. Porque não é só pensar na animação em si, mas também tem que pensar nos mínimos detalhes. Porque os efeitos de Sim. passos são muito sutis. A gente quase que não ouve. Então, Hoje só via mais, hoje não muito. sim. E são importantes, que cada passo que você dá no seu ambiente é importante porque a gente sinta exatamente o que está acontecendo à sua volta. E também outra, não existe uma tecnologia ainda avançada o suficiente para poder a gente se imergir por exemplo, num salão de cinema, que na qual é 7.1. A mixagem 7.1 é super difícil, não é fácil. Você tem que até, inclusive, fazer a gente sentir vibração do solo. Vibrar o nosso... Então, deve ser sensacional. A nossa Deve ser legal participar, né? Uhum. Eu já tive uma experiência, não bem só auditiva, mas sim quando eu estava eu estava em um túnel algum tempo atrás, não lembro exatamente alguns anos, que eu senti muito bem como que é essas coisas, assim, principalmente quando você está numa câmera anecoica, que acho que ninguém conhece. Câmera anecoica é uma câmera especial onde você fica, né, especialmente para quem trabalha com otorrinolaringologista, essa palavrinha é chata. Sim. Otorrinolaringologista, o médico. Aquela câmera do nariz, que bota no nariz? Não, que a gente é tipo uma geladeira. Essa câmera, Esse eu não conheço. sim, mas essa câmera, a gente fica lá e a gente se ouve. E ouve a batida do coração. Olha que legal, né? Aqueles exames que tem no Grey's Anatomy, né? Exatamente, a gente consegue se ouvir. E a gente ouve, né, o externo através de seu equipamento. Porém, é muito bem vedado, tão vedado que o som, a gente acaba só apenas ouvindo a nossa batida, ouvindo a nossa respiração. São detalhes que na qual, infelizmente, muitas obras, principalmente até filmes, não tem esse cuidado, principalmente quem mixa. Porque quem mixa tem que pensar em cada detalhe, minuciosamente, porque a gente tem que escutar. É claro, também, infelizmente, a demanda do tempo, essas coisas até, inclusive, pode servir como uma pauta para você nas matérias sobre esse assunto. Porque é uma coisa complexa e que na qual um técnico, acho que talvez poderia explicar muito mais profundamente. Mas que é importante deixar claro isso. Porque essas questões que nós estamos vivendo de som são necessárias. Não quero dizer que você tem que criar uma guerra, uma nova versão de uma guerra de volumes, que a gente fala. Que é quando há um conflito entre o volume máximo, entre você deixar um som destoado. Não. Mas sim deixar um equilíbrio entre os sons e a gente conseguir sentir na pele o que está acontecendo à sua volta. Para você ter uma ideia, eu adquiri um soundbar ano passado e eu acho sensacional. Eu pluguei ele aqui na televisão. Eu acho sensacional porque eu sinto falta. Às vezes eu desligo o soundbar para ver a diferença e eu não consigo mais ouvir a TV ou música ou a TV sem o soundbar. Não consigo, porque ele tem a caixinha que vibra, que fica vibrando, né? O grave. E a gente sente a vibração no chão, a gente ouve os mínimos detalhes dos barulhos. Então, para mim, no caso, particularmente falando, é essencial. A televisão ela pode ser, sei lá, do tamanho da minha mão, no entanto que tem um som excelente, né? Então, essa questão do som, é muito interessante falar disso, porque quando a gente vai para um lugar, eu, no caso, quando eu vou para eu escrevi até um texto sobre isso um dia, tá no meu Facebook lá perdido, mas tá lá. Quando a gente vai num lugar, por exemplo, eu não gosto de barulhos, né? De barulhos, festa, som alto. Eu não gosto, eu me sinto incomodada. Acho que pelo fato da sensibilidade da minha audição. Então, quando eu vou num lugar, eu não gosto de boate, essas coisas, mas quando eu vou num lugar que tem barulho, que tem música alta, por exemplo, eu me sinto surda. Mas por que eu me sinto surda? Porque a minha referência do que está acontecendo é o meu ouvido. E assim, a gente fica pensando, é um universo paralelo, né? Mesmo que seja entre aspas, mas porque eu me sinto muito agoniada num lugar.
com músicas altas, com barulho, com gente falando alto, né? Eu me sinto perdida, literalmente perdida e surda, né? Não consigo me mexer ali. Agora, se você está num lugar onde você está ouvindo todos os barulhos, você está tendo a referência auditiva de onde você está, aí já é diferente. Mas isso acontece com pessoas cegas, né? Aí eu creio que seja parecido para todo mundo. Pode até não ser igual, mas seja parecido para quem tem deficiência visual, seja mais ou menos nesse modelo que funciona a nossa referência de ambiente, né? Onde a gente está. E são coisas que são interessantes, a gente começar a pensar um pouco mais. Porque quanto mais essas coisas acontecem, de barulho, de sons acontecerem, tudo ao mesmo tempo, gera-se ruídos e falhas de comunicação crassas que interferem no entendimento humano. Tanto que a gente precisa começar a entender um pouco mais sobre isso e parar um pouquinho. Mesmo que seja só por 5 minutos. E sentir o seu ambiente à sua volta. Se parar e... Porque a pessoa, Eduardo, a pessoa que não tem deficiência, especialmente visual, né? Um surdo, ele consegue se comunicar porque ele está vendo, né? Ele consegue oralizar, inclusive. Ele consegue ler a labial, então... a perda da visão, ela é uma das deficiências, não é porque eu vivo nessa situação, mas é porque é uma das deficiências mais complicadas de você ter a referência no ambiente. Quando uma pessoa está numa boate, por exemplo, está aquele barulho, está o povo falando, está o povo dançando, se você não tem deficiência visual, você consegue se comunicar com outro que está lá do outro lado, né? Você consegue ver, você consegue fazer um gesto, você consegue até paquerar e tal, e isso é um caso curioso, porque quando eu comecei a namorar, né, a paquerar, essas coisas, eu até gostava do garoto, assim, tal, acontecendo eu gostar, mas se ele não falasse para mim o que estava acontecendo, se ele gostasse de mim ou não, ou então se alguém gostasse de mim e não falasse, eu não ia saber nunca, né? Porque a pessoa ela vai, a pessoa que enxerga, ela tá ali, ela vê o olhar da outra pessoa, né? E não sei bem como é que funciona, mas deve ser por aí, né? Ela vê o olhar da outra pessoa e vê, fulano tá interessado em mim, né? Então, se você não chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, eu gosto de você, eu me interessei por você, tá? Um exemplo, né? Para uma pessoa cega, ela nunca vai saber, né? Tem gente que tem medo de falar com as pessoas com deficiência visual. Eu não sei se acontece com as outras deficiências, mas comigo já aconteceu muitas vezes de gente me encontrar assim, cerca de 5, 10 anos depois e falar, olha, eu te via na escola tal, eu te via na escola, na universidade, lá na universidade, eu queria falar contigo, sabe, perguntar alguma coisa para ti, como é que é a tua situação, como é que é ser deficiente visual, mas eu tinha vergonha, eu tinha medo. Então, as pessoas, elas têm medo, elas têm esse receio de se aproximar. Tem outro texto que eu escrevi também, deficiente visual não morde, né? Deficiente não morde. Porque as pessoas, elas têm esse estigma de que você vai ferir, de que você vai magoar, de que você vai machucar a pessoa porque você está fazendo uma simples pergunta. Assim, para mim, eu não vejo problema nenhum em perguntar. Problema nenhum, mas para outras pessoas eu sei que é complicado. Né? Tem pessoas que se tornaram pessoas com deficiência ao longo da vida, tem pessoas que nasceram, e tem pessoas que veem problemas em falar sobre isso, mas eu não, eu já falo tranquilamente, porque é a minha realidade, é a minha situação, então eu vou fugir disso para quê? Né? Agora, aquele negócio de querer se vitimar, de chegar e falar, eu sou cego, não sei o quê, isso aí é horrível, eu dou muita bronca e muito amigo meu por aí, viu? Eles vão, tem gente que eu sei, que eu conheço, que tem deficiência visual, que recebe o benefício, né, o BPC, o benefício de prestação continuada, que eu sei que recebe e está na porta do banco pedindo esmola, né? Tem que tem condição de trabalhar e fica chorando miséria, não quer, até recebe o benefício, mas tem condição de trabalhar, sabe? Mas tem pessoas que realmente precisam desse auxílio, mas tem pessoas que precisam desse auxílio, aliás, não precisam desse auxílio, estão aí só encostado, né, com a boca escancarada, a boca cheia de dente, né, escancarada cheia de dente, esperando a morte chegar. Porque tem aquele estigma social de antigamente, até hoje ainda tem, de que quando você tem uma pessoa com deficiência na família, seja ela qual for, seja cadeirante, seja visual, seja auditiva, seja mental, né, intelectual, a pessoa tem que ficar lá
na casa, trancado, não pode sair, não pode estudar, não pode, não generalizando, mas infelizmente isso ainda acontece. Eu sei como é. Então, a única companhia que aquela pessoa tem é a televisão e o rádio. Voltando mais para esse assunto aí, a televisão e o rádio, não tem jeito. Sim, sim. E isso, infelizmente, é uma realidade. Mas também é aquilo, a gente, quando conheci, tem inclusive pessoas, tanto do meio dessas questões todas, principalmente das deficiências, não só visual, mas também, eu conheço dois amigos, um que tem uma doença de ossos de vidro e outro de uma doença muito rara, que eu esqueci o nome, até entrevistei, que o nome dele é Canel do Andrezinho, que até recomendo você procurar, que ele me contou a história dele, e inclusive é amigo, namorado de uma colega minha de época de faculdade, de rádio e TV. E quando eu conheci ele e eu vi a história dele, nossa, eu fiquei muito surpreso. Ele me contou muitas informações, como que é a vida dele, como que ele soube superar. Mas que ele é até, inclusive, um para-atleta olímpico. Olha que legal, tá aí. Tem muitos atletas no Brasil, muitos. E tive um aprendizado muito grande com esse menino. Ele me ensinou como que realmente é a vida de fato, como que é enxergar o mundo dessa forma. E ele não vê uns limites, ao contrário. Ele superou as próprias barreiras e foi atrás. E isso que você também está fazendo é uma lição de vida. Que as pessoas, principalmente, não só os deficientes, mas também qualquer pessoa, qualquer ser humano, deveria se pôr no lugar. Não forçar o outro a se pôr no seu lugar. Que é um grande erro na sociedade. Um grande erro. Tem uma situação que eu falo disso sem problema algum. Eu sou funcionária pública aqui em Macapá e eu passei no concurso público da saúde para telefonista em 2012. Passei em 2012 e fui chamada em 2014. Mas fui chamada por quê? Porque tive que entrar com mandado de segurança, né? Porque eram 3 vagas, aliás, 2 vagas, onde as 2 vagas não foram assumidas, e eu esperei 2 anos para ser chamada e não fui chamada. Eu disse, está errado isso daí, vai acabar acabando o prazo do concurso e eu não vou ser chamada. Eu entrei com mandado de segurança, fui chamada, somente eu fui chamada, o que foi um erro, porque já que as vagas estavam em aberto, era para ser chamada as 2, né? Lembrei agora, a primeira pessoa foi chamada, que passou, a primeira pessoa foi chamada e não assumiu. A segunda pediu reclassificação e foi para o final da fila, né? Então, as 2 vagas ficaram em aberto. Só chamaram eu. Eu falei, não, isso está errado. Então, eu procurei a pessoa, procurei o nome dela na lista, procurei a pessoa que passou depois de mim, ficou em quarto, eu fiquei em terceiro e a pessoa ficou em quarto, né? Procurei ele, é um rapaz, e achei ele no Facebook, disse que queria falar com ele, liguei para ele, expliquei o que estava acontecendo, e ele me agradeceu, porque ele estava precisando do emprego, ele não sabia, nem imaginava o que estava acontecendo. Então eu disse, não precisa agradecer, eu estou fazendo a minha parte, sabe? Se fosse eu queria que alguém fizesse por mim, então eu estou fazendo a minha parte. Ele está trabalhando até hoje. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, quando eu passei, eu fui discriminada pela junta médica daqui, e quando a gente passa no concurso, a gente faz os exames, aqueles exames que é pós-concurso, né? Para ver como é que tá. Enfim, a gente faz um check-up, o bom disso tudo é que a gente faz um check-up geral. Ele só falta virar a gente do avesso, faz audiometria, faz eletro, faz exame de sangue, enfim, faz um monte de exame. Uma bateria de exame. Então, eu fiz todos os exames, todos os meus exames estavam ok, e eles esbarraram nessa questão visual. Daí começou. Quando a gente vai para uma junta médica, pelo que eu sei, no máximo, estudando, com os exames na mão, demora 1 semana para você assumir o emprego. Então, eu passei, começou o dilema, né? Perguntaram que eu sabia escrever, disse sei escrever em braille e sei digitar no computador, né? Aí começou. Tá, aí eu sei que nisso tudo eu entrei para falar com o médico e o médico disse assim, você sabe escrever? Eu disse, sei. Aí expliquei para ele de novo, que sabia escrever, sabia digitar no computador. Ele falou, mas qual é a função de ser telefonista?
Ele falou, até que você vá pegar no computador, que você vá digitar, pessoas já terão morrido. Deixando bem claro, gente, que ainda não matei ninguém, tá? Então, e isso foi comigo um amigo meu, que ele é cego também, e ele trabalhou como telefonista durante 6 anos, hoje ele é professor. E ele foi falar para o pessoal que não tinha problema de eu assumir o cargo, que eu conseguiria assumir tranquilamente, porque eles queriam saber se eu ia conseguir assumir, né? Sendo que é o meu chefe que tem que me avaliar para saber se eu vou passar do estágio probatório. Já até passei do estágio probatório, inclusive. Então, ele disse isso. E ele disse mais ainda, ele disse, a minha assinatura é muito valiosa para botar em qualquer papel. Né? Então, olha aí a discriminação. Eu disse, tá bom, tá legal. Eu saí da sala chorando nesse dia. Esse dia, gente, espero que tenha sido o primeiro e o último dia que eu tive. Porque a gente sabe que a gente vai sofrer preconceito por muita gente durante muito tempo. Muitas vezes, em diversas ocasiões. Mas esse foi o primeiro e espero ser o primeiro e o único dia que eu saí chorando de uma sala por causa de preconceito de alguém. Preconceito babaca, né? Então, eu saí da sala chorando e disse, não, tá errado. Aí eu peguei, acionei tudo quanto foi gente da imprensa que eu conheço, e saí em tudo quanto foi televisão, fiz 15 matérias com um amigo meu aqui, que é super conhecido de um blog, é o Célio Snaps, quero mandar um beijo para ele, inclusive. Fiz 15 matérias com ele e começou a pegar mal com o governo. Começou a pegar mal porque aí eu sei que eles conseguiram o meu telefone e a secretária de governo da saúde na época, da administração na época, da secretaria de administração me ligou 6 horas da tarde, me pedindo desculpa porque o doutor fulano tinha se equivocado nas palavras dele, porque isso, porque aquilo. Ele pediu desculpas, eu falei, ele pediu desculpa para a senhora, mas para mim ele não pediu. E ela disse para eu ir, isso era 6 horas da tarde, ela disse para eu ir no outro dia que eu ia assumir, enfim, passar lá pela avaliação da junta e assumir o emprego. E quando eu cheguei no outro dia, parecia uma autoridade importante, chique, sabe? Todo mundo em silêncio, todo mundo quieto. Eu sei que esse homem, esse rapaz, esse senhor que me discriminou, ele não... Porque quando a gente vai ser avaliado no concurso público, na junta ficam 3 pessoas na sala. E esse senhor, ele não entrou na sala, só ficaram 2 pessoas, 2 médicos, né? E ele abriu a porta e perguntou, já estão avaliando? Assim, de um jeito grosseiro, sabe? Já estão avaliando? Aí a mulher falou, sim, já. Ele bateu a porta, mas ele bateu a porta com uma raiva. Não sei o que esse homem tem contra mim, gente. Ele bateu a porta com uma raiva e foi lá. Aí foram lá com ele, me avaliaram, foram lá, ele assinou. Inclusive, até fazendo uma brincadeira aqui, eu já guardei a assinatura dele no cofre, porque é valiosa, né? Então a gente tem que guardar no cofre. E ele assinou, mas ele não entrou na sala e ele não me avaliou. Então, para você ver até onde chega o preconceito das pessoas. Eu, inclusive, denunciei ele no CRM, aqui, no Conselho Regional de Medicina aqui, e eles disseram que eu usei a televisão, a mídia, para poder... a resposta dele foi a seguinte, que eu usei a mídia para poder assumir o emprego. Eu não usei a mídia para poder assumir o emprego, eu usei a mídia para falar o que estava acontecendo, né? Porque se a gente não fizer, não botar a boca no trombone, não falar o que está acontecendo, as coisas não evoluem, né? Então, isso aconteceu comigo e eu tenho certeza de que aconteceu com muita gente, não só aqui, mas em todo lugar do Brasil. As pessoas, elas ainda têm, voltando para esse ponto, elas ainda têm muito preconceito com pessoas com deficiências, com pessoas negras, né? Então, é muito importante falar isso aí para o seu público, para ficar como exemplo. E eu não vejo problema nenhum em falar, porque isso aconteceu comigo e espero que isso não aconteça mais com ninguém, que as pessoas se esclareçam, porque a gente já está em 2020, né? Uhum. Sim. O que deveria ser o século das luzes informáticas, ou seja, o século da informação, infelizmente, há pessoas que vivem no século um pouco mais retrógrado, mais antigo, na qual não enxergam que existe outras pessoas, existe pessoas que são diferentes, todos nós somos diferentes, e isso que você passou é uma grande lição, é um grande aprendizado que até dou os parabéns, aplaudo por isso, porque é maravilhoso isso que você está contando. E também
acho que tá interessante entrar nessa questão. É minha última, infelizmente, da minha entrevista. Se você tem algum projeto relacionado a isso, se planeja também trazer radionovelas, audiodramas no canal da Inclusão no Meio do Mundo. Projeto, a gente ainda não tem. Sobre audionovelas, ainda não. Vou até ver isso aí, porque tem uma amiga minha que ela fez uma audionovela. O nome do canal dela é Voz, Expressão da Alma. Procurem lá, é a Carla Souza. O nome dela, ela faz um programa na Minas, Manhã da Minas, numa rádio de Minas. E o canal, repetindo, é Voz, Expressão da Alma. Procurem lá, ela coloca as mensagens, ela tem uma voz muito bonita. E ela fez essa radionovela. Eu vou até conversar com ela sobre isso, ver se tem mais pra gente até colocar na rádio. E falando em projetos, né, projetos sobre dublagem, vem aí uma nova entrevista, parte 2 do Versão Brasileira, né, Eduardo? Exato. O pessoal gostou tanto que pediu a parte 2. E o que mais me surpreendeu não foi o pessoal, assim, os ouvintes eu tenho certeza de que querem, mas não foi o ouvinte que veio me pedir primeiro, foi um dublador que veio me pedir. Ele disse, eu queria fazer esse formato, essa entrevista nesse formato, ele falou para mim. Então, isso me surpreendeu bastante. Uhum. E acho legal até, nem vamos adiantar, acho que é legal fazer uma surpresa. Vou falar que é dia 11, né, das 10 ao meio-dia lá no Instituto Inclusão no Meio do Mundo, dentro do Face, e também no YouTube, no canal Inclusão no Meio do Mundo, e talvez no teu canal, né? Você vai ver ainda, você vai transmitir por ele. Sim, sim. Possivelmente ainda estamos estudando, vendo direitinho a retransmissão. Acho que sabe o que eu vou fazer? Eu tive uma ideia melhor. Vou retransmitir a entrevista que eu tinha participado, a última edição desse projeto maravilhoso. Eu vou falar a verdade, quando você me convidou, e eu me senti honrado. Apesar de que eu brinco. Eu imagino. Sim, eu brinco, eu sou um bebê. Eu tô engatinhando no meio da dublagem. Mas, de modo geral, eu me sinto honrado em compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu aprendo com os meus colegas de trabalho, com as pessoas que eu tive a honra de conhecê-los, de ouvi-los nas palestras, de entender um pouco, e um pouco do que eu tenho a ofertar de conhecimento. Porque acho que a gente fala, conhecimento é poder, conhecimento é uma responsabilidade e também a gente tem que compartilhar. Eu tive uma lição muito grande, eu acho até legal compartilhar para vocês, quando eu tive aula de locução alguns anos atrás, uma professora minha, na verdade uma avaliadora minha, ela me falou sobre isso, para você compartilhar esse conhecimento que você tem para as pessoas, que o quanto que você carrega internamente, são informações muito valiosas. E essas informações, elas precisam ser passadas, isso de maneira gratuita, de maneira sem comprar nada. E isso é importante. A gente tem que deixar claro, as pessoas precisam ter acesso à informação de forma livre, de forma liberta, não de forma fechada e nem envolvendo censura essas informações, censurar pessoas, e principalmente liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de mídia, de jornalismo, que isso é fundamental para poder as pessoas terem informação precisa e correta, mas sem haver distorções. Lembrando que a ditadura já foi, né? Exato. Nós não estamos em tempos de realmente de regime militar, de cerceamento de pensamento, não. Nós estamos vivendo tempos democráticos de direito. Enquanto a gente puder, nós devemos ter essa responsabilidade e lutar para que haja essa continuidade, para que haja essa manutenção dos direitos de liberdade, mas com responsabilidade, com justamente, inclusive fiz um vídeo falando sobre esse alerta, eu vou comentar brevemente agora sobre isso, é importante, eu fiz um alerta sobre um projeto de lei que está vindo agora, gravíssimo, que vai contra toda a sociedade brasileira, e a gente tem que tomar muito cuidado, quando você quer controlar um pensamento, você está controlando a força da natureza. Eu uso essa palavra. O pensamento é a força natural, porque é do ser humano. O ser humano pode pensar da forma que quiser, e se expressar da forma que quiser, mas sabendo usá-la de maneira correta para poder atingir aquele objetivo. As palavras, tem um anime que fala sobre isso,
E eu achei essa mensagem muito bonita. As palavras são a magia do coração. Elas batem aqui no coração. E a gente sente e emana essa magia. E uma palavrinha colocada ou mal colocada pode gerar um efeito diferente. Uma vírgula altera tudo. Exatamente. Um ponto, uma vírgula, ou às vezes um corte de uma palavra. Isso que dá toda a magia. E até mesmo o tom da palavra. Que é importante até na voz deixar isso claro. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, para que não se assuste, mas vou dar um exemplo. Tipo, eu vou usar uma frase conhecida, não sei se você conhece do Chaves. Aquele famoso. Sim, Chaves é sensacional. Eu vou dar aquele exemplo. Tinha que ser o Chaves de novo! Ou, tinha que ser o Chaves! Você vê, olha a diferença que eu fiz na voz. É diferente os tons de voz. Isso faz toda uma diferença. São expressões diferentes. Às vezes, quando a gente coloca uma expressão, uma palavra de ordem, tipo, unidos jamais seremos vencidos, eu não estou exagerando, para não assustar, mas quando a gente faz num evento, tipo, olê, 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 olá, olê, tipo isso, está torcendo. São expressões que a gente coloca. Agora, quando você cerceia isso, as pessoas não têm acesso a nada. Você acaba nem mesmo sentindo realmente o que está acontecendo à sua volta. Lembrando, né, ressaltando que eu te convidei, Eduardo, porque eu acho importante que quando a gente fala de dublagem, a gente fala dublagem, o dublador, dublagem, dublador, né? Não existe só dublagem, só o dublador e a dublagem. Existe a dublagem, o dublador, o mixador, o tradutor, o diretor, né? Então, eu acho importante todos da equipe participarem, porque a gente fica... É injusto, né, que só o dublador apareça, né? É um conjunto, uma coisa complementa a outra. Inclusive, sábado que passou, a gente fez a entrevista, mas a gente ficou devendo o mixador, que infelizmente não deu para ele participar, e nesse sábado, dia 11, vai ter um mixador lá, a gente ficou devendo essa parte do mixador, quanto é importante, a gente falou aí, dessa questão da junção dos sons, né? Então, eu te convidei porque eu acho importante os lados de todos, né? A função de todos ser divulgada. Porque tem gente que fala assim, não vou convidar quem está no bastidor, não vou convidar quem está no câmera, nas câmeras. Gente, até o homem que chama o cabo man, né? Até o homem que segura os fios da câmera é importante, porque se não for aquele homem, o projeto não sai do mesmo jeito. Então, eu acredito que todo mundo tem o seu valor, né? Nem de mais, nem de menos, mas todo mundo tem o seu valor igual, porque uma coisa complementa a outra. Exato. Eu brinco, é uma família, né? O ramo da tradução é como se fosse uma família, não só da tradução, da dublagem em geral. É uma família que praticamente tem que trabalhar unida. Todos nós temos um grau de importância, até mesmo a dama a moça da faxineira, da limpeza, quem faz a faxina, quem ajuda na organização dos textos, quem também faz a revisão de texto, que também temos esse cargo que existe, revisadores, preparadores de texto, pessoas que ajudam em tudo, até mesmo quem administra, o dono da empresa também, que é importante, ele que é o responsável. É como se fosse uma receita, né, Dona? Se faltar um elemento naquela receita, não vai ficar bom. Exato. Né? Exato. E não só isso, como também existe o legendador também, que é outra função do meio da dublagem. Na verdade, que é uma função paralela, mas que é importante para o meio audiovisual. E não só isso, como você bem citou. O surdo é essencial. Tem a janela de Libras, mas também tem a legenda. Para o surdo que sabe ler, é essencial. Exato. E também temos os fãs. Sem os fãs, não somos nada. Na verdade, eu não quero essa. Eu comecei como fã, ainda sou um fã danado do meio. Tanto que as pessoas ficam assustadas comigo por causa do meu conhecimento que eu tenho. Tudo que eu fico atrás. Vou atrás, na verdade, né? Corrigindo a palavra. Vou atrás, né? E... Nossa, e temos um monte de gente.
Muitas pessoas. O Briggs é um exemplo, né? O Guilherme Briggs. Ele era fã e hoje é um excelente dublador. Exato, e conheço muitos que começaram como fãs e agora estão aí dublando, estão aí querendo fazer seu trabalho. Uma coisa que até dizem, e o complemento para poder encerrar aqui, o fã, quem é fã e quem começar como amador, se tornará um grande profissional. Porque, afinal de contas, você tem que ter aquela coisa, aquela paixão, amor por aquela arte, amor por aquele trabalho. Que o trabalho, como acho que algumas pessoas falaram, o trabalho, na verdade, é uma coisa muito importante, mas também você tem o ofício que torna toda a magia. Você tem que ter aquela paixão. O emprego é só, na verdade, uma forma digna de você viver. Como diz uma grande atriz que eu vou repetir essa frase, que um professor meu, o Edson Araújo, que eu quero mandar um beijo para ele, que eu convido ele, deixando aqui o convite aberto para esse cara estar aqui no meu canal, esse grande preparador de atores, esse grande artista, ele falou uma frase que é justamente da Marília Pêra, a saudosa Marília Pêra. Saudosa. Que ela falou, nada mais digno que você tenha um emprego. Porque o emprego, o trabalho, é o que faz a dignidade do ser humano ser completada, ser completa. Isso é importante. Quanto mais as pessoas estiverem buscando empreender, trabalhar, mas principalmente naquilo que ama, aquilo que gosta, até mesmo o Seu Madruga ensina isso, porque ele me pareça. O Seu Madruga, aquele que é folgado, que fica esperando, cara, devendo não sei quantos meses de aluguel. 12 meses. Ele ensina isso, que o emprego é necessário, é importante, é digno, mas também é importante você ter um ofício, algo que na qual te faça feliz, te faça você produzir mais de 110%. Eu gosto, diz um cara que adoro também, que na verdade um cara não, uma pessoa no reality show que falou, I'm 100. Ele fala, eu estou 100. E o Gordon Ramsay, que é outro cara fantástico que é legal conhecerem, o Hell's Kitchen, o Cozinha Sob Pressão, ele fala sobre isso. Como assim, 100%? E o outro responde, que é o Sterling. Ele fala assim, eu estou a 110%. Eu uso essa mesma palavra, eu estou a 110%, porque a gente tem paixão por isso. Esses 10% a mais é sempre isso, é o ônus, é o bônus, que é justamente você estar feliz por estar naquele lugar trabalhando. E essa é a grande... É o que acontece no Inclusão, né? O pessoal fala para mim, tu vai fazer uma inclusão, tu faz feliz, é porque é uma coisa que eu gosto, que eu me identifico com esse formato de programa. Né? Programa de entrevista, programa... Eu falo que eu queria uma vez apresentar um programa de auditório, estilo programa livre. Né? Foi um pecado o SBT acabar com o programa livre. Estão dizendo que vai voltar com o Thiago Bravanel, né? Espero que sim, espero que volte. E eu queria apresentar o programa naquele estilo, um programa alegre, para cima, com pessoas que são divertidas. Então, não sei se um dia eu vou ter essa oportunidade, mas o Inclusão no Meio do Mundo é um programa que, para mim, é algo que me realiza. Porque é algo que eu gosto de fazer. E levar a informação até quem precisa, seja ela qual for. Né? Não tendo fake news, a gente está aqui para isso, estamos aqui para isso, é como eu costumo dizer. Exato. E, bom, eu vou encerrar aqui com um rápido bate-papo, corrigindo, acertando. Eu vou encerrar aqui com um rápido bate-bola, né? Uma palavra que vier à sua mente. A começar, inclusão social. Inclusão social é tudo isso que a gente conversou aqui. Foi mais de uma palavra, mas é tudo isso. Paixão. A vida e a minha filha. Dublagem. Dublagem essencial, ainda mais nesses tempos de hoje. Dignidade. Dignidade é você ser honesto e humilde. Não necessariamente nessa ordem, pode inverter. Mas que você seja honesto e humilde, ou humilde e honesto, você é uma pessoa digna, sempre. Emprego. Necessário para sobreviver. Web rádio. É tudo! Como uma amiga minha fala aqui, né, que ela apresenta o programa na Rádio FM, ela fala tudo. Então, para mim, quando eu tô lá, é tudo. Tudo que eu posso dar, eu
dou de coração para a web rádio que eu amo, que é a Inclusão no Meio do Mundo, e todas as web rádios que virão por aí, que já estão aí. Audiodescrição. Audiodescrição, algo necessário. E por fim, mas não menos importante, inclusão no meio do mundo. É um sonho realizado. Perfeito. Bom, infelizmente nosso bate-papo termina aqui, nossa entrevista aqui termina aqui. E eu recomendo vocês assistirem a entrevista que eu fiz com ela no canal dela do Inclusão no Meio do Mundo, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Em breve vai estar aqui no meu canal uma reprise, para quem perdeu, quem não pôde assistir. Melhor dizendo, ouvir, né? Que eu diria que foi um momento histórico, né? Para a rádio, para muita gente, inclusive para mim, a gente poder compartilhar um pouco desse conhecimento. E até agradeço por você ter cedido um tempo para poder você compartilhar a sua história, compartilhar esse conhecimento, compartilhar esse projeto maravilhoso, Inclusão no Meio do Mundo, que eu bato palmas, eu aplaudo pelo seu trabalho maravilhoso. Obrigada, querida. Eu que agradeço a você pelo convite, pela oportunidade de contar a minha história. Eu ressalto que eu estou contando a minha história e falando do que eu gosto para as pessoas entenderem de que as experiências que a gente vive, elas têm que ser passadas adiante. E o verdadeiro sábio não é aquele que vivencia determinadas situações, mas que aprende com a vivência dos outros. Então, é isso que eu quero que passe adiante. Que, se for necessário para alguém, que essa pessoa aprenda com o que eu vivi e com o que eu contei aqui. Perfeito. E tem alguma consideração final para o público, para as pessoas de casa? Queria agradecer a atenção de todos vocês e que vocês sigam o nosso canal lá no YouTube, vai estar na descrição, é o Inclusão no Meio do Mundo, que vocês curtam e compartilhem, sigam também nossa página, Instituto Inclusão no Meio do Mundo. E quem quiser me adicionar lá no Facebook, é só mandar uma solicitação para o Facebook. Kércia Selimari, vou soletrar aqui para vocês, é KERSIACELIMARY, tá lá, Kércia Selimari Ferreira, vocês mandam lá para mim uma solicitação e vão ser muito bem-vindos no meu ciclo de amizade. Perfeito. E também, inclusive, vou deixar os links que ela citou, os trabalhos que ela, de colegas nossos também, deixar aqui embaixo na descrição para poder as pessoas conhecerem. Inclusive, eu aqui também vou atrás. E agradeço também pelas sugestões das pessoas, que é legal a gente estar trazendo o Carlos Campanini, que é outro alvo. Há muito tempo que eu quero conversar com esse cara. Um doce de pessoa, você vai amar. Ele é muito gentil. Quando eu escuto ele na dublagem, eu falo, olha, parece um vovozinho, assim. Ele é um doce, dá vontade de levar para casa. Muito gentil. Você Exato. vai gostar muito dele. Exato. E é isso, né? Em breve, mais entrevistas vão vir nesse canal. Tem uma bomba que eu já tô armando, já vou trazer em breve. Que vai ser incrível. Eu só posso falar essa palavra. Incrível. É incrível, incrível. Meu Luciano, incrível. Mas é isso. Sim. Um forte abraço. Obrigada, querido. Eu que Boa agradeço. noite para todo mundo. Um forte abraço e até a próxima.